Olá pessoal, boa noite a todos. Que a paz, a luz e o amor do nosso amado esteja firme e forte aqui. Essas gravações é lá pro YouTube, viu? Só colocar meu nome, Ney Calderon, lá no Instagram. E a gente está fazendo esse trabalho para poder repassar para pessoas que às vezes não conseguem vir, pessoas que estão longe, pessoas que estão às vezes sem condições, e a gente passa para poder participar, tá bom? Nós estamos todos entrelaçados. Vocês estão prontos para voltar para casa? Ótimo! Eu estava tendo uma conversa com a minha esposa hoje, né, muito séria. Séria não, a gente estava brincando. A gente estava falando assim, eu falei assim, ó, quando eu for, você põe essa roupa, faz dessa forma, né? Era essa a conversa, mas bem tranquilo, gente, bem tranquilo. Ela falou, eu quero que ponha assim, põe um lenço, amarra um lenço, porque para não ficar com a boca aberta, né? Ela perguntou, você quer de calça, você quer de paletó, blazer, né, terno? Eu falei, não, camisa branca, do Sei Clarencio, né? E aí ela falou assim, faz a vela aqui no quintal, né? Se não tiver condições, vela em algum cantinho, tudo. Acho que desligou. Não, é aqui. Ah, tá. E aí eu falei para ela, não, você, quando cremar, você joga as cinzas em 3 lugares. Um pouco aqui, no jardim, e em 2 outros cantos, né? Gente, não era conversa de louco, não, era conversa... porque é assim. É porque é assim, sabe, gente? Se você, olha só, se você tiver uma intenção de ter, porque no mundo, né, a maioria é ter. Por que o objetivo é ter? Porque se eu tiver, eu me mantenho, sabe aquele, é inconsciente. Quanto mais eu tenho, eu consigo, né, ficar. É como se eu tivesse mais tempo para ficar aqui na Terra, coisa assim, né? É como se tivesse que subsistir. Eu vou conseguir ficar mais tempo, o quanto mais eu tiver, né? E quando o objetivo é ser, né? Aquela história de Jesus que ele conta, né? Que aquele agricultor, né, encheu vários galpões, né? Vários armazéns, os armazéns lotados, né? Ele falou, minha alma pode ficar bem, nós temos meses e meses de alimento para se alimentar. E aí uma voz lá de cima diz, tolo que tu és, tua alma será recolhida nessa noite. Que medo é esse da gente ir? Será que a gente tem um desejo ou uma vontade de cumprir determinadas coisas? Nós sabemos o que temos que cumprir? Você sabe que duas situações de pessoas que tinham uma espiritualidade boa, pessoas que estudaram, pessoas que trabalhavam em centros, né? Pessoas que cuidavam de outras pessoas. Uma era muito ainda apegada nas coisas que conquistou. E quando ela ficou doente, foi operada, tudo, ela ficou 2 meses em coma. 2 meses em coma. Eu fui lá visitá-la, né? E ela não ia porque ela estava preocupada com os bens, com a família. Outra, que é uma amiga, que ela iniciou quando nós fomos lá para Rogério Jorge, naquela fase, eu pedi para ela me ajudar na condução dos estudos, ela preparou junto comigo as primeiras aulas, tudo. A Dilma, ela, depois de um tempo, ela trabalhou comigo lá no meu escritório e tal, aí veio um tumor, né, atrás do pâncreas, né, e ela ficou exatamente 10 meses internada. 10 meses internada. E quando eu fui visitar ela na sexta-feira, que eu ia viajar, eu voltar só no domingo, ela falou,
ela estava com muita dor. Ela falou, eu estou com muita dor, estou com muita dor. O médico falou que vai me levar para a UTI. Ela ficou 10 meses alegre, feliz, tal, uma espiritualidade gigante, de conhecimento, de entendimento. E aí eu falei, vai firme, Dilma, vai firme, não tenha medo. E ela foi e eles entubaram, né, e sedaram, porque ela estava com muita dor. Isso na sexta-noite. Eu cheguei no sábado, no domingo, eu já fui lá, ela estava na UTI, eu entrei, ela estava lá, sedada, entubada, eu conversei com ela, assim, mentalmente, fui para casa. Quando cheguei em casa, ela manifestou. E mesmo com conhecimento, ela falou, eu estou com medo. Eu falei, minha irmã, vai firme. E ela desligou logo na madrugada de domingo para segunda. Então você vê que uma pessoa ficou duas, e a Dilma não tinha apego. Ela não tinha apego, sabe, às bens a ter, e a outra tinha o apego. Ela trabalhou muito e conquistou, e estava com os filhos, e ela ficou 2 meses. Então, a gente pode ter, mas não se apega. Não se apega. É muito importante, por mais que a gente tenha as nossas dificuldades, os nossos dramas, os nossos desafios, porque dramas todos nós vamos ter. Dramas de dificuldades, de eventos, de situações que você não conhece. Às vezes você tem pessoas perto de você que vêm determinadas doenças, você perde o chão. Às vezes acontece alguma coisa com a pessoa que você ama, você perde o chão. Como eu digo sempre, não existe o impossível, existe a forma adequada de ver. Talvez uma visão, se a gente tivesse uma visão mais clara daquele fato, a gente ia entender, puxa, tem uma razão que é dessa doença, tem uma razão dessa síndrome, porque a gente esquece que aqueles compromissos que nós estamos assumindo, aquela vivência daquelas pessoas que de certa forma estão ligadas emocionalmente com você, que você tem compromisso, que a responsabilidade não é maior sua. Existe uma responsabilidade maior que conduziu, e a gente, na verdade, está sendo instrumento ali. Mesmo mãe que tenha um compromisso missionário, a mãe, o pai, principalmente a mãe, a responsabilidade maior não é dela. A gente passa a ser um instrumento, e os dramas, dificuldades dessa vida é para que a gente mostre para nós, não se apegue, não se apegue, viva. Puxa, mas a vida é difícil, é dura, não sei o que, dá vontade de ir embora. Será que tudo isso que você está vivendo, se a gente pudesse realmente exercitar um pouquinho, né, uma introspecção, uma meditação, pudesse suavizar um pouquinho, tivesse umas técnicas que a gente pudesse tranquilizar a nossa emoção, porque muitas vezes você tem que usar a razão e menos a emoção. Às vezes você tem que dar uma bloqueada na emoção. Aconteceu um acidente ali, alguém machucou os dedos, alguma coisa toda, e você vai ficar mais desesperada. A pessoa está passando por uma dificuldade e você vai ficar desesperada. Você vai gritar tudo. Se a gente não conter às vezes a emoção, a gente não consegue fazer com que a pessoa passe por aquilo de uma maneira muito mais leve. A gente às vezes coloca um fardo maior, porque a gente cria realmente, né, a gente entra na situação, a gente acaba sendo envolvido, e eu digo muito isso para vocês, para a gente, falei isso na segunda-feira, tenho falado para a gente buscar evitar, sabe, situações duras e difíceis, quando tiver algum fator que esteja descontrolando, alguém que esteja nervoso, tenso, alguém que esteja agressivo. É nesse momento que a gente tem que se conter. É nesse momento que a gente tem que criar um bloqueio. Mentalizar sempre aquela força vibratória do azul. O azul é uma frequência muito forte. As forças da tristeza, da dor, as forças da raiva, do desequilíbrio são baixas vibrações. A força do azul, alta vibração, alta frequência.
Então, se envolver no azul realmente é criar um obstáculo para você não ter realmente um problema ali, você não ser influenciado. Eu não sei quem tem exames para fazer aqui, às vezes deve ter estudante de direito, ou estudante vai fazer algum exame aí, não é exame de sangue, é exame de sangue pode ser também, mas exame para passar em concursos, para fazer às vezes um teste para algum emprego, se envolve no azul. E eu fiz isso com alguns alunos de direito, alguns não passavam porque ele entrava na sala, todo mundo nervoso. Olha só, aquele monte de gente nervosa, tensa. O que acontece? Aquela tensão vai somatizar, o que você tinha vai aumentando. Você entra no desequilíbrio, a mente começa a falhar. Você tem que ter o controle. E eu fiz isso. Envolve no azul. Primeira coisa, se envolve no azul, pega na prova, se envolveu no azul, você bloqueia. Pega a prova, tá? Aí sim, depois você começa a ver os resultados e se concentra. Então são técnicas que a gente vai, de certa forma, tendo condições de utilizar para que a gente possa passar por situações que não tem como, acontece. Dificuldades, problemas, dramas, acontece. E os dramas são vistos da nossa visão, da nossa maneira, pela nossa limitação. Quando é visto pelo um outro olhar, quando você olha que o horizonte é muito mais bonito, você vai ver que existem razões, causas para que aquilo esteja acontecendo, e que existe forças, existe uma engenharia na condução daquele caso. Existe uma administração maior que está cuidando disso. E a gente só ajuda a pessoa a realmente vencer, superar. A nossa vida não é fácil, porque nós estamos no corpo, o corpo vai exigir de nós, questões de subsistência, temos que subsistir, temos que trabalhar, temos famílias, temos que olhar, temos filhos. Os filhos não são o que nós queremos que eles fossem. Você tem 4 filhos, 5 filhos, tudo diferente, não é? Tudo diferente. E você às vezes não enxerga o filho, você enxerga pelos seus olhos. Mas se vocês enxergassem pelos olhos da realidade, olhos da espiritualidade, você ia falar, nossa, você ia ver defeitos, falhas de caráter, você ia ver dificuldades, você ia ver fraquezas, e você vê, às vezes, qualidades que você não consegue enxergar, e nessa qualidade onde você consegue orientar. A vida é para ser saboreada, não é fácil. Quando tem momentos difíceis, é onde nós precisamos usar as técnicas. É onde nós precisamos usar a nossa experiência, o nosso aprendizado, um olhar maior, para que, tendo sabedoria suficiente, você consegue conduzir. Já vi tantas situações desesperadoras, de pessoas que se desesperaram e acabaram prejudicando, não a si, mas a outros, pelo desespero, uma falta realmente de orientação, de ajuda, de apoio, dizendo, existe essa força maior, você não está sozinho, vá, você não vai passar fome, você não vai, realmente não vai te faltar. E muitas vezes a gente fica tão indignado com alguém que fez alguma coisa contra nós, que a gente acaba ficando chateado, aborrecido, desanimado, acaba ficando um pouco raivoso. Isso passa para pessoas que não merecem. A gente acaba prejudicando outros relacionamentos por alguém que fez alguma coisa para você, porque a gente, de certa forma, precisa às vezes ter o retorno de alguém. Quando se dá pela uma mão, não, a outra não deve saber, é também dar aquilo que você queira dar aos seus filhos, seus
pais, dê sem exigir. Às vezes eles não estão na condição de te dar o carinho, de te dar o amor, às vezes eles não estão em paz com ele, não exija que eles te tratem bem nesse momento. Ao contrário, se a gente der a eles aquilo mesmo sem eles saber que nós estamos dando. A pessoa está nervosa, está tensa. Se está nervosa, está tensa, está num movimento que não está muito bom. Um movimento que talvez ela não saiba. Eu falei para o pessoal que meu cachorro me mordeu no domingo. Meu cachorro, que nunca me mordeu no domingo porque antes de dar uma comidinha para ele, eu estava com a mente tão cheia, tão pesada assim de situações, de problemas que eu estava pensando, né, que eu estava preocupado, e de repente acho que ele sentiu. São coisas que a gente, sem querer, a gente faz. E eu entendi, compreendi, a culpa foi minha, né? Tem que ficar atento. Fala assim, Ney, mas você, diante do trabalho que você faz aqui, como isso pode acontecer? Ué, todos somos iguais. Eu estou sujeito como você. Se eu entrar num lugar escuro, né, sem proteção, eu vou receber o quê? Eu vou receber muitas vezes uma agressão, não é? Eu tenho que me proteger, eu tenho que saber onde eu estou entrando. Então como eu disse para vocês uma vez, entrei num campo, porque eu precisava comprar algumas coisas nesse campo, um campo fechado, pesado de materiais. Eu entrei e fui andando no campo. Nossa, daqui a pouco comecei a sentir um nervoso, uma tensão. Falei, que isso não é meu. Quando eu saí de lá, saí cheio de comunicação. Me comuniquei com muitos que estavam lá. E depois eu comecei a perceber que a mulher entrou, mas ela gritava. Ela falava, estava do lado assim, e ela gritava assim, falava tão alto, né, que o rapaz ficava, acho que na vibração dele assim, sabe? E ela falava alto, eu falei, nossa, o local está completamente, né, pesado, perturbado. Então a gente entra às vezes em campos, em lugares, em espaços, né? Se entrelaça às vezes num pensamento, porque se a gente é entrelaçado através de um pensamento, você está ligado ao movimento daquelas pessoas. Né? Às vezes a gente assume compromissos de trabalhos lá fora, como eu assumo, e às vezes a gente tem que entender situações difíceis que as pessoas estão vivendo. Você sabe que eu fui entrar numa reunião ontem, né, onde eu estava bem cansado, dormi pouco, né? Eu estava bem cansado. Quando eu entrei na reunião, eu busquei já me envolver e envolver. Sabe, era bastante gente, a reunião foi indo, foi suave, saímos bem depois de 2h30 de reunião. Eu saí outra pessoa, porque eu me envolvi e envolvi o local. Isso já aconteceu quantas vezes? Muitas vezes. Uma vez a gente estava conversando, tinha um rabino que estava trazendo uns negócios para nós, mas o rabino, ele vinha na reunião, vinha com várias pessoas na reunião, e a gente discutindo assuntos, e ele olhou nos meus olhos assim, você está assim, você está assado. Falei, como você sabe? Ele falou, a gente treina isso, a gente faz exercício para isso, a gente tem cursos para isso, a gente tem que ter entender, sentir como a pessoa está. E uma vez ele veio novamente se reunir comigo, mas a gente não estava discutindo um assunto que eu não concordava, que para o meu pessoal que eu estava representando não era bom. Quando ele entrou, eu percebi que ele veio em condições para realmente ter vantagens, né? Tirar realmente, buscar melhor para ele. E aí eu me envolvi no azul e envolvi toda a sala. Ele não conseguiu continuar. Ele pediu licença, falou, outro dia a gente conversa. Então, por várias vezes,
Situações que eu entrei em delegacia, porque eu sou advogado, né? Trabalho 30 e poucos anos no direito, né? Na detenção aqui, quando eu comecei a advogar, fiz muito criminal, né? Entrei aqui na detenção, né? Quando tinha detenção, e entrava nas delegacias, que nas delegacias antigamente tinha carceragem. Quem lembra disso? Tinha as carceragens, né? E você entrava em local, gente, que é assim, era desse tamanhozinho o espaço que você entrava, ele fechava a porta aqui, aqui tinha grade, aqui tinha grade, aqui tinha grade, e eles tudo assim, ó, tudo na grade. E você ali conversando, então eu me envolvia, entrava em delegacia, me envolvia no azul, sabe? Entrava, ia buscar informações, às vezes, né, como foi lá numa comunidade perigosa de Osasco, eu fui buscar lá um testemunho lá, uma testemunha, né, uma informação de testemunha, eu entrava, me envolvia. Então, esse se envolver, talvez até dificultar aqueles que talvez possam te enxergar, aqueles que tenham talvez desejos, talvez que não sejam bons, o passar por esses campos envolvido nessa força vibratória do azul, talvez eles não enxergavam, porque eu passei por vários lugares perigosos, difíceis, trabalhando na área criminal como eu trabalhava, entrava em delegacias, ainda bem que eu trabalhei antes desses movimentos, né? Então, eu acho que quando a gente, de certa forma, está vivenciando no corpo, estamos aqui vivenciando no corpo, nós temos muitas situações que vamos ter que viver, nossa subjetividade que precisa ser exercida, a nossa experiência própria em família e com pessoas que nós precisamos ter, que se nós não estamos à toa aqui. E tem dois aspectos, aliás são 4 aspectos, mas 2 principais que eu sempre já falei muito para vocês. Se a gente olhar por esses 2 aspectos, a gente já vai ter uma noção, que é o aspecto espiritual, da espiritualidade. Olha pelo aspecto da espiritualidade. O que é a espiritualidade? É a realidade. Qual é a realidade que tem ali, naquele campo que você está entrando? Então existe uma quantidade, aquele lugar que eu entrei pesado. Se eu olhasse assim, deixa eu ver a espiritualidade que tem aqui. Espiritualidade que estão aqui presas, aprisionados, que é um campo fechado, não um campo espiritualizado. É um campo, as pessoas estão ali com interesse, então é um campo fechado. Essa é a espiritualidade que eu tinha que enxergar, essa é a realidade que eu tinha que enxergar. E outro aspecto eu tenho que enxergar, vibração. Se a pessoa vibra verdade, vibra amor, vibra respeito, qual o nível de comunicação com essas vibrações? Qual a sintonia? Sim, a mesma. A sintonia positiva, boa, que não vai te fazer mal, vai te animar, vai ficar em paz. Agora, entre em campos onde eles estão ligados ao vício, estão ligados ao sexo desvairados, estão ligados às bebidas, estão ligados ao poder. Qual a espiritualidade que vai ter ali? Espiritualidade pesada, prisionados, escravizados nessas energias. E qual é a vibração? Vibração baixa. Então esses 2 aspectos eu consigo entender um pouquinho melhor, não só a realidade, mas a sintonia, o que está entrosado ali, o que está entrelaçado, né? E os outros aspectos é a questão da passividade e o meu lado ativo, que eu sempre falo para vocês. O mundo, a humanidade, ela se resume em relacionamentos. E para ter relacionamentos tem que haver comunicação. Eu falar, vocês ouvir, vocês falarem, eu ouvir. Então, meu lado ativo, meu lado de radiar, como já falei, eu estou radiando uma energia. É minha sensibilidade, é meu lado energético que eu posso envolver, né? Que eu posso envolver uma pessoa, que eu posso me envolver, posso envolver as pessoas, né? E o lado da passividade, da psicofonia,
que é o lado externo, que acaba, de certa forma, abrindo. Aí a pessoa está com a passividade alta, o lado ativo baixo, ela não tem conhecimento, e aí ela vai entrar em campos de vibração baixa, com espiritualidade ali prisionada em vício. O que vai acontecer? A passividade dela vai fazer uma comunicação com um monte de energias, com um monte de presença, com um monte de forças de baixa vibração. E aí essa passividade vai aumentando cada vez mais. Aí ela chega num campo como esse, onde a primeira coisa é consulta para dar orientação, às vezes não consegue nem fazer a consulta, tem que fazer os desligamentos, aí que você começa a fazer os desligamentos, porque essas forças entrelaçadas precisam de ajuda e são encaminhadas. Você vai desligando e você vai fazendo a consulta para dar uma orientação, vai dando técnicas para você ativar o lado ativo e o lado passivo para ser controlado, para que haja o equilíbrio. Diante de tudo que eu falei para vocês, é poder viver nessa vida, sabe? Saborear mesmo as dificuldades. Às vezes eu sei que tem gente que tem dor todo dia. Por que tem dor todo dia? Às vezes uma fibromialgia. Por quê? Porque ela vai precisar buscar, né, maneiras e formas de administrar, de conviver, de entender. Existem aspectos que a gente não sabe. Por que nela e não em outras? Porque tem pessoas que têm dor todo dia e outras não. É um fator que a gente precisa entender. E a gente sabe que o emocional é o que alimenta, né, muito o nosso campo, nosso corpo, né? E o emocional, ele vai o quê? Ele vai pressionar. Se for um emocional, sabe? Quantas pessoas a gente viu aí, o cara estava falindo, senhor, o empresário estava falindo, teve aí uma parada cardíaca. Vocês viram isso já muitas vezes, por quê? O emocional é tão forte que ele cria um descontrole, um desequilíbrio. Então, pessoas que têm dor vai ter que controlar, ter o controle do emocional, vai ter que aprender a controlar o emocional. São situações que a gente vai ter que aprender. Veio como a Dilma, que ficou 10 meses lá no hospital, tomando as medicações, ficou 10 meses. Ela soube conviver com um efeito que ia realmente dar o encerramento nessa vida em que ela estava, que ia fazer com que ela se encerrasse através disso. Era a causa que ia fazer com que ela saísse de cena. Mas porque ela ficou 10 meses, ela teve que conviver com isso, mas ela não perdeu a alegria, não perdeu a esperança, diante do quê? Da consciência da realidade que ela tinha, da consciência espiritual, do nível de consciência espiritual e do desapego que ela tinha. Todos nós aqui, companheiros, todos nós aqui que estamos nessa Assembleia Física, amanhã sairemos de cena. Como nós vamos sair? Um sai chorando, desesperado, apegado, não quero soltar, não quero largar, ou a gente vai começar agora a fazer um trabalho de entender que a gente precisa mudar, né, a forma de enxergar, talvez valorizar outras coisas em vez de algumas que a gente valoriza. A gente vai, se a gente conseguir desapegar da própria vida, não no sentido de, sabe, largar a vida, não é isso. É o desapego no sentido de você não fique, sabe, querendo, sabe, sofrendo porque veio uma doença, sofrendo porque teve problema, sofrendo porque estou com medo, não vai acontecer alguma coisa. Tem gente que às vezes tem isso. Será que eu devo ir? Vem um pensamento que eu não posso ir, que pode acontecer alguma coisa. A fé é muito importante porque ela é a nossa orientadora. Confiar em Deus, confiar na espiritualidade. Ponto. Logicamente, evitar ambientes errados, como a gente sabe.
Eu não posso entrar na Cracolândia à noite, posso? Eu vou entrar lá não. Vou para o Rio de Janeiro, vou entrar lá nas comunidades do Rio de Janeiro onde eu não conheço? Não posso. Não posso entrar, eu tenho que me proteger. Como também eu tenho que me proteger dos campos que eu entro em comunicação. Você está indo num lugar que é um lugar pesado, onde contém vícios, onde contém ali valores, né? Valores de uma felicidade utópica, interesses mundanos. Você vai entrar, como que você vai entrar lá? Eu já disse da história para vocês que um dia eu entrei aqui na Câmara Municipal e contei para vocês que eu fui na Câmara Municipal, eu cheguei em casa, minha esposa, ela foi me abraçar e deu um grito. Deu um grito era uma dor forte. Aí veio um trabalhador, nela mesma, veio um trabalhador, tirou, e o engraçado é que a primeira vez que meu pai se manifestou nela, veio o trabalhador que era meu pai, pegou e tirou, falou que... Aí ele foi embora, veio o outro trabalhador que a gente conhece, que ele fala que o nome dele é Preto. Falei, eu não sou Preto Velho, me chama de Preto. É um guardião. Aí ele vem e fala assim, você trouxe do lugar onde você passou um ouriço. Um ouriço lá no campo astral e onde ela ressentiu. Então, gente, as coisas são mais simples, mas a gente tem que saber caminhar nessa vida. Estamos aqui, nesse corpo, vivendo essa subjetividade que Deus nos concedeu e que a gente possa enxergar, ter realmente uma visão melhor para poder ter a sabedoria, né, necessária para a gente não sofrer tanto e poder passar nessa viagem que estamos fazendo, né, nesse intercâmbio que viemos fazer aqui, que a gente faça esse intercâmbio, sabe, com entendimentos, com clareza, porque a vida espiritual a gente já vive. Toda noite a gente está nos campos astrais, não é? Então que a gente entenda quem somos e o que estamos fazendo aqui e que a gente possa despertar a nossa espiritualidade. A gente desperta a nossa espiritualidade, desperta a força espiritual através do quê? De entendimento. Através de saber controlar a minha psicofonia, através de saber radiar coisas boas, evitar campos errados, saber quando eu estou meio, né? Quando eu estou, puxa, eu estou com muita, minha cabeça está cheia, tem muitas informações que estão vindo aí, acho que eu pensei naquelas pessoas, então faça uma oração, pensa no Ser Clarencio e olha, fala, Senhor, nesse momento eu me coloco lá no seio e eu vou encaminhar essas ligações, que se desliguem. Se às vezes vierem pensamentos ruins, na hora pensa numa música do Cláudio, começa a cantar e corta. Às vezes eu sinto coisas, né, vem pensamentos, coisas, informações erradas e falei, todo pensamento, sentimento e energia que não for de Deus não fará parte de mim. Vem pensamentos errados, todo pensamento, sentimento e energia que não for de Deus não fará parte de mim. Se você tiver realmente, sabe, não está bem, não está confuso e começar a se entregar, então é melhor prender o cachorro, senão vai te morder que nem ele mordeu, né? E às vezes fica triste, né? Fala, poxa, meu cachorro me mordeu, eu que alimento, eu que passeio. Mas o cachorro sente. Os animais sentem. E a gente se entrelaça com muita facilidade, viu, gente? Você começa a ver um negócio na TV... Você ficou com raiva daquela pessoa, daqui a pouco você está... Opa, se você tiver realmente essa condição de sentir a sua vibração, você fala, nossa, estou vibrando aqui, uma coisa que não é boa. Então deixa eu pensar no Ser Clarencio, pensar em Jesus, fazer a leitura aqui de um evangelho, de uma parte do evangelho, e fala, companheiros, encaminhem que eu não quero fazer parte disso não. Nós temos as antenas afloradíssimas e muitas vezes elas ficam muito mais sensíveis para a gente captar com facilidade.
Somos seres que temos um poder que a gente ainda não sabe conduzir, controlar. Por isso que a passividade ela aflora numa possibilidade, quando a gente poderia usar essa ferramenta, isso que a gente faz aqui hoje, a gente usa essa ferramenta que é a psicofonia para puxar, né, envolver, encaminhar campos que já foram preparados. Pessoal, estamos aí perto do Natal. Diante de tudo que eu falei para vocês, momentos que às vezes o Natal as pessoas ficam um pouco tristes porque por causa de mãe, por causa de pai, por causa de família, por causa de alguém que foi, não entre nessa vibração. Vibração cria sintonias. Vibração baixa, sintonias baixas. Ah, estou triste. Não, deixa eu chorar. Chora. Você está chorando porque você está com saudade? Está chorando porque você está triste, está ressentido, está sofrendo, está melancólico? Ah, estou melancólico. Então, vamos levantar isso. Então, dá a mão aqui, vamos encaminhar para você, Clarence, se envolve, deixa eu fazer aqui uma croma em você. É assim que funciona, gente. Eu estou 30 anos nesse campo, a experiência dessa casa aqui, experiência do Sei Clarencio, né, durante esses 26 anos do Sei Clarencio, é um laboratório muito forte. E a gente trabalha com simplicidade, vendo, enxergando, sentindo, usando, realmente aproveitando tudo que a gente aprendeu aí da mecânica quântica, da ciência, vendo essa questão de entrelaçamento, onda-partícula, tunelamento quântico, tudo isso acontece conosco. Muitos que não estão indo, estão aqui aprisionados nesse campo da gravidade, não conseguem passar através do portal, ficam perto de nós e eles precisam vivenciar, se eles não conseguem passar no portal, porque pela experiência do tunelamento quântico, eles viam que tinha uma barreira que partículas pesadas não passavam, só partículas leves. Então, consciência pesada, ter referências pesadas, então não consegue passar, apego. Por isso que vamos suavizar, vamos tirar o peso da nossa mala aqui pesada, da nossa mente, do nosso coração, vamos tirando, esvaziando, para que a gente tenha realmente uma caminhada mais leve. Que Deus abençoe e fortaleça a todos. O bazar está aqui, o último dia temos lá as ervas, temos as velas, o último dia, que eu acho que as ervas já estão indo embora, as ervas lá de Salesópolis, tá? Fiquem à vontade. Hoje nós temos esse trabalho, temos o trabalho da semana que vem, vocês vão passar Natal, aí são 3 semanas. Se vocês perceberem que precisam buscar algum apoio, vai no Instagram, vai lá no YouTube, busque lá uma palestra aqui, ouça, sabe, e se conecte com essa força. A nossa missão, gente, já não é mais essa missão subjetiva, não, de cuidar de um, de dois, cuidar só de filhos. Nós estamos sendo preparados porque fomos aqui encaminhados. Não cai um fio de cabelo sem a vontade de Deus. A humanidade precisa despertar a sua espiritualidade. A humanidade, o mundo precisa de fraternidade. E só a fraternidade só vai ser alcançada nesse planeta quando despertar a espiritualidade da nossa população, através desse paradigma, desse farol bendito que é o Cristo, que traz nas suas mensagens física quântica, que traz nas suas mensagens amor, que traz nas suas mensagens frequência. Quando ele disse a sogra de Pedro, disse àqueles que estavam ligados à sogra de Pedro, afaste-se dela. Ele, pela frequência dele, as baixas vibrações se afastaram. Gente, nós fomos todos convocados. Muitos serão chamados, isso é uma certeza. O mundo precisa de trabalhadores, porque o que nós estamos aqui convivendo e aprendendo, nós vamos levar durante as nossas caminhadas, as nossas idas, os nossos encontros com amigos, os nossos futuros, né, trabalhos e estudos e projetos que vamos estar assumindo,
nós vamos levar exatamente tudo isso que a gente está aprendendo aqui. Porque isso é a energia do Cristo. Isso é realmente o Evangelho do Mestre. Porque tem que ser levado a energia e o Evangelho do Mestre em todos os corações, em todos os cantos desse planeta. Seja horizontal, seja vertical. Porque somente quando tiver em todos os pontos a energia do Cristo é que o Criador envolverá toda a humanidade em energia fraterna. Todos nós. Um dia sairemos de cena e vocês vão ser bem recebidos. Vocês vão ser bem recebidos e vão entender qual é esse campo que nós todos, esse movimento em que todos nós estamos ligados. Portanto, que hoje seja um banquete e que a gente possa aproveitar desse banquete com a presença do Cristo, sair fortalecido, né, ligado, entrelaçado, essa bendita usina de amor, e onde nós estivermos, onde nós colocarmos os nossos pés, a nossa partícula de sentimento e de pensamento, essa força vai estar com vocês. Tenho a certeza disso. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, fonte bendita de amor, aqui estão os teus filhos, companheiros do campo físico, todas as assembleias espirituais, amigos e irmãos de jornada, de caminhada e de compromisso com a missão do Mestre. Todos que estão ligados a nós, que recebam a presença e a força e a luz do Cristo. Nós estamos entrelaçados nesse campo que está entrelaçado a energia e a missão do Mestre. E onde estivermos, quem estiver conosco também pode estar entrelaçado nesse movimento. Em quem pensarmos agora, nesse momento e nesse encontro, em quem pensarmos, que ele seja atendido, orientado, fortalecido, conscientizado, curado e libertado. Em nome de Jesus. É o nosso desejo, que assim seja e assim será. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque vós é o poder, é o reino e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Pessoal, recebam essa melodia, recebam Francisco, recebam. Deus abençoe e fortaleça. Eu verei vocês lá em cima no trabalho, tá bom? Beijo no coração de todos.